A Selic despencou pela metade. E agora? O que fazer? Bom, meu nome é Rafael Cisne, eu sou consultor e coach financeiro. Além de ser investidor e trabalhar no mercado financeiro há mais de 20 anos, eu também ajudo outras pessoas a organizar suas finanças, fazer investimentos para que elas tenham uma vida muito melhor, muito mais saudável e com muito mais alegria. Bom, eu tenho visto muitas propagandas de algumas empresas que vendem produtos e serviços financeiros alertando para o seguinte: bom, a Selic despencou pela metade. E agora? É o fim da renda fixa? Bom, então nesse vídeo eu quero falar um pouco para você sobre o que é a Selic, como funciona e se você precisa se desesperar por conta dessa queda pela metade. Bom, é verdade, há um ano e meio atrás, mais ou menos, a Selic estava próxima de 14% e agora ela está próxima de 7%, ainda pode cair um pouco mais. Porém, nós como investidores, o que nós queremos ao longo do tempo é ganhar um prêmio sobre a inflação. Ou seja, se você aplica seu dinheiro e não está ganhando a inflação, você está perdendo dinheiro. Por exemplo, a poupança, em alguns momentos, ela perde para a inflação e com isso você perde seu dinheiro. Acontece que, quando a Selic estava próxima a 14%, a inflação estava próximo a 10%. Então, o seu ganho real, que é o ganho acima da inflação e que é o que realmente importa, estava próximo de 4%. Selic 14%, inflação 10%, ganho real 4%. Hoje a gente tem a Selic próximo a 7%, temos uma inflação próximo a 3% e com isso o ganho real continua praticamente o mesmo, a 4%. Obviamente que essa relação ela não se mantém ao longo do tempo. Uma Selic baixa, com inflação baixa, ela causa, por exemplo, menor rentabilidade nos fundos DI, por causa da taxa de administração ter um impacto maior, é outro assunto para outro vídeo. Mas o fato é o seguinte: você não precisa se preocupar se a Selic caiu tanto. Por quê? Muitas empresas aí que vendem produtos e serviços financeiros ficam causando esse alerta para que as pessoas procurem outros tipos de investimento. Mas eu digo uma coisa para vocês: a Selic, que é a LFT lá no Tesouro Direto, ela foi e sempre será um papel que pode ser um título que pode ser utilizado para investimento em qualquer momento da sua vida, independente da taxa que ela esteja rendendo. Por exemplo, esse ano é um ano de eleições, então a volatilidade na Bolsa tende a ser muito maior nos anos de eleição, porque saem notícias que o ex-presidente pode voltar, qual candidato que vai ganhar, então isso acaba dando volatilidade na Bolsa. Quando os investidores veem que a Bolsa está com muito risco, muita volatilidade, os grandes investidores, o que eles fazem? Eles vendem ações no mercado da Bolsa, na Bolsa de Valores, e compram títulos como o ALFT, que rende a Selic. Compram também títulos vinculados ao dólar, porque quando o risco aqui no Brasil aumenta, as pessoas procuram títulos sem risco, e títulos no exterior. Então, ou seja, Selic e dólar. Então você pode usar a Selic como você usava normalmente. A Selic ela sempre vai ser uma fonte de investimento para investimentos de curto prazo para sua liquidez. Por exemplo, você quer guardar um dinheiro para ser o seu colchão de liquidez em caso de emergências. Por exemplo, furou um pneu do carro, um caso de saúde, um caso de pagar as contas, ou se você é autônomo, tem uma renda que oscila, então você precisa fazer um colchão de liquidez para fazer frente a seus gastos. Você precisa ter um dinheiro e a Selic ela é indicada para esses casos, porque ela não tem oscilações negativas, ela está sempre acompanhando a taxa Selic, que é definida pelo Banco Central, ela sempre vai ter um prêmio acima da inflação. Então, para fazer o seu colchão de liquidez, não importa se a Selic está 3, 7, 14, 15, 20, você sempre vai poder usar ela como um instrumento de colchão de liquidez. E também outros títulos, por exemplo, se você tem um fundo DI, tem gente que fala assim: eu não vou aplicar na Selic, mas vou aplicar no fundo DI. Um fundo DI, ele rende exatamente o que rende a Selic. Só que um fundo DI, ele rende, quando você contrata um fundo DI, ele rende assim, 80% do CDI, 90% do CDI, 95% ou 100% do CDI, e o CDI é praticamente a Selic.
Quando você contrata uma previdência privada, que eu nem indico na maioria dos casos, a maioria dos títulos que estão ali dentro da previdência privada são títulos do governo, muitos deles indexados à Selic. Quando você contrata uma LCI, uma LCA, também é sempre um percentual do CDI, tá? que é vinculada à taxa Selic. Quando você compra um CDB de um banco, você está sempre contratando a uma taxa, por exemplo, 80%, 90%, 100%, 105% do CDI. Tá? Então, a Selic, ela sempre vai continuar fazendo parte dos seus investimentos. O que eu chamo a atenção é o seguinte: se o seu investimento for de médio e longo prazo, provavelmente existam outros investimentos que você pode fazer sem vínculo com a taxa Selic, que podem te dar uma rentabilidade e uma segurança maior no longo prazo. Tá? Mas no curto prazo, a Selic ela continua sendo um tipo de investimento, né? Uma modalidade de investimento sem oscilação negativa, que pode te proteger o seu colchão de liquidez, o seu colchão de emergência no curto prazo. Tá? Então, continue investindo na Selic, e se você tem um projeto de médio e longo prazo, você pode procurar outros ativos. Tá bom? Então, meu nome é Rafael Cisne, eu sou consultor e coach financeiro, trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos, e se você tem uma dúvida sobre mercado financeiro, sobre investimentos, sobre dívidas, pode deixar aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo para te responder. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre a diferença, né, qual que é os segredos que os ricos têm, que fazem com que eles fiquem cada vez mais ricos, e quais são os defeitos que os pobres têm, que eles não conseguem enriquecer. Tá? Então fica ligado nesse canal, que eu vou falar nos próximos vídeos sobre o segredo das pessoas ricas e por que os pobres não seguem essas questões, não seguem esse modelo das pessoas ricas e não conseguem enriquecer. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe suas dúvidas, que eu terei o maior prazer de que nos próximos vídeos eu vou fazer vídeos com base na dúvida que você tenha. Tá bom? Então, um forte abraço e fique tranquilo com seus investimentos com a Selic. Até o próximo vídeo.